uma galáxia distante está queimando com estranha regularidade, e os cientistas descobriram por que Michelle está. Aproximadamente a cada 114 dias, quase como um relógio, uma galáxia a 570 milhões de anos-luz se acende como um fogo de artifício. Desde pelo menos 2014, nossos observatórios registram esse estranho comportamento. Agora, os astrônomos juntaram as peças para descobrir por quê. No centro da galáxia espiral, chamada ESO 253G003, um buraco negro supermassivo está sendo orbitado por uma estrela que, a cada 114 dias, oscila perto o suficiente para que parte de seu material seja sugado, causando um clarão de luz brilhante através de vários comprimentos de onda. Então, ele se afasta, sobrevivendo para ser sugado novamente em sua próxima aproximação. Por causa da regularidade das chamas, os astrônomos apelidaram a galáxia de Old Faithful, como o geyser no Parque Nacional de Yellowstone. Estas são as erupções de múltiplos comprimentos de onda recorrentes mais previsíveis e frequentes que vimos do núcleo de uma galáxia e nos dão uma oportunidade única de estudar este Old Faithful extragaláctico em detalhes, disse a primeira autora do estudo, a astrônoma Anna Payne, da Universidade do Havaí em Manoa. Acreditamos que um buraco negro supermassivo no centro da galáxia cria as explosões ao consumir parcialmente uma estrela gigante em órbita. Os flares foram detectados pela primeira vez em novembro de 2014, coletados pelo ALSC Automated Survey for Supernovae, ASAS-SN. Na época, os astrônomos pensaram que o brilho era uma supernova ocorrendo no ESO 253G003. Mas em 2020, quando Payne estava examinando os dados ASAS-SN no ESO 253G003, ela encontrou outro flare no mesmo local. E outro. E outro. No total, ela identificou 17 flares, com intervalos de aproximadamente 114 dias. Ela e sua equipe previram que a galáxia iria queimar novamente em 17 de maio, 7 de setembro e 26 de dezembro de 2020, e eles estavam certos. Eles chamaram o flare repetido de ASAS-14Q, e essas previsões precisas significaram que eles foram capazes de fazer observações novas e mais detalhadas do flare de maio com o poderoso telescópio TESS da NASA. Observações anteriores de outros instrumentos também forneceram dados em uma faixa de comprimentos de onda. O TESS forneceu uma imagem muito completa dessa explosão em particular, mas por causa da forma como a missão imagina o céu, ela não pode observar todos eles, disse o astrônomo Patrick Vallely, da Ohio State University. A ASAS-SN coleta menos detalhes sobre explosões individuais, mas fornece uma linha de base mais longa, o que foi crucial neste caso. As duas pesquisas se complementam. Mas uma supernova explode apenas uma vez e depois desaparece, uma vez que tal evento destrói a estrela de origem. Portanto, o que quer que estivesse causando as erupções de luz em comprimentos de onda ópticos, ultravioleta e de raio-x, tinha que ser outra coisa. Um buraco negro supermassivo emitindo flares regulares enquanto ataca uma estrela em órbita não é inédito. Foi identificado no ano passado, em um cronograma de queima de 9 horas, mas o caso não era tão simples com o ESO 253G003. Isso porque o ESO 253G003 é na verdade duas galáxias nos estágios finais de fusão, o que significa que deve haver dois buracos negros supermassivos em seu centro. Pesquisas recentes mostraram que dois buracos negros supermassivos em interação podem causar queima repetida, mas os objetos no centro do ESO 253G003 são considerados muito distantes para interagir dessa forma. Outra possibilidade levantada foi uma estrela se chocando com um disco de acreção de material girando em torno e alimentando um dos buracos negros. Isso também tinha que ser descartado. À medida que a estrela se chocava com o disco em diferentes locais e ângulos, as formas de seus flares deveriam ser diferentes, mas as observações mostraram que os flares do ESO 253G003 eram muito parecidos. A terceira possibilidade era a interrupção parcial repetida da maré, onde um objeto massivo maior repetidamente retira material de um objeto orbital menor. Se uma estrela estivesse em uma órbita excêntrica de 114 dias ao redor do buraco negro, sua aproximação próxima, o periastro, poderia vê-la virando perto o suficiente para ter o material arrancado antes de se afastar novamente. Quando esse material colide com o disco de acreção, ele causa uma erupção. E é isso que parece estar acontecendo.
Com esse cenário em mente, a equipe analisou as observações. Eles analisaram a curva de luz de cada flare e também os compararam a outros eventos conhecidos de interrupção de maré em buracos negros. E eles determinaram que a estrela estava provavelmente orbitando um buraco negro supermassivo com 78 milhões de massas solares. A cada aproximação mais próxima, a estrela perdendo cerca de 0,3% da massa do Sol, cerca de 3 Júpiteres, para o buraco negro seria o suficiente para causar as erupções observadas, permitindo que a estrela continuasse viva. Se uma estrela gigante com um envelope fofo vagar perto, mas não muito perto, em uma órbita muito alongada, então o buraco negro pode roubar parte do material externo sem rasgar a estrela inteira. Disse o astrônomo Benjamin Shapley, do Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí. Nesse caso, a estrela gigante continuará retornando continuamente até que a estrela se esgote. Não está claro há quanto tempo a estrela e o buraco negro mantêm essa dança, o que torna difícil calcular quanto tempo resta para a estrela. Mas a equipe previu quando ocorrerão as próximas duas chamas, em abril e agosto deste ano, e tem planos de fazer ainda mais observações. Representa uma oportunidade extremamente rara de entender a acumulação de massa de buracos negros supermassivos. Em geral, realmente queremos entender as propriedades desses buracos negros e como eles crescem, disse o astrônomo Chris Stanek, da Ohio State University. A capacidade de prever exatamente o momento do próximo episódio nos permite obter dados que não poderíamos obter de outra forma, e já estamos obtendo esses dados. A pesquisa foi apresentada no 237º encontro da American Astronomical Society. Também será submetido ao The Astrophysical Journal e está disponível no arquivo. Astrônomos encontram buracos negros intermitentes em galáxias distantes. 13 de janeiro de 2021 por Neil Staff Source. Um núcleo galáctico ativo no centro do ESO 253G003, uma galáxia ativa a mais de 570 milhões de anos-luz de distância na constelação do Sul de Pictor, entra em erupção aproximadamente a cada 114 dias, de acordo com um artigo a ser publicado no Astrophysical Journal. Um buraco negro supermassivo extrai gás de uma estrela gigante em órbita. Crédito da imagem: Goddard Space Flight Center da NASA. Chris Smith, US Register. Um buraco negro supermassivo extrai gás de uma estrela gigante em órbita. Crédito da imagem: Goddard Space Flight Center da NASA. Chris Smith, US Register. A ZASN 14Q foi detectado pela primeira vez em 14 de novembro de 2014, pela pesquisa automatizada AUSKI para supernovas, ASAS-SN. Na época, os astrônomos pensavam que o evento no ESO 253G003 era provavelmente uma supernova, um evento único que destrói uma estrela. A ZASN 14Q é atualmente nosso melhor exemplo de variabilidade periódica em uma galáxia ativa, apesar de décadas de outras afirmações, porque o tempo de suas erupções é muito consistente ao longo dos 6 anos de dados, disse o Dr. Jeremy Schnittman, astrofísico da NASA Goddard Space Flight Center, que não esteve envolvido no estudo. Esse resultado é um verdadeiro tour de força da astronomia observacional de múltiplos comprimentos de onda. Achamos que um buraco negro supermassivo no centro da galáxia cria as explosões ao consumir parcialmente uma estrela gigante em órbita, disse a autora Anna Pine, astrônoma da Universidade do Havaí em Manoa. Olhando para a curva de luz do ESO 253A3, ou o gráfico de seu brilho ao longo do tempo, Pine e seus colegas notaram uma série de 17 flares, todos separados por cerca de 114 dias. Cada sinalização atinge seu brilho máximo em cerca de 5 dias e, em seguida, diminui gradualmente. Os astrônomos previram que a galáxia iria queimar novamente em 17 de maio de 2020, então eles coordenaram observações conjuntas com instalações terrestres e espaciais, incluindo medições de múltiplos comprimentos de onda com o Observatório Neil George Swift da NASA. A ZASN 14Q entrou em erupção na hora certa. Desde então, eles previram e observaram erupções subsequentes em 7 de setembro e 20 de dezembro de 2020. Eles também usaram dados do Transiting Exoplanet Survey Satellite, TEIS, da NASA para criar uma linha do tempo precisa de uma erupção que começou em 7 de novembro de 2018, rastreando seu surgimento, aumento de brilho máximo e declínio em grandes detalhes. Usando medições de ASAS-SN, TEIS,
Swift e outros observatórios, incluindo no Stardust e observatórios XMM Newton da ESA, os pesquisadores chegaram a 3 explicações possíveis para as explosões repetidas. Um cenário envolveu interações entre os discos de 2 buracos negros supermassivos orbitando no centro do ESO 253G003. Medições recentes sugerem que a galáxia realmente hospeda 2 desses objetos, mas eles não orbitam perto o suficiente para explicar a frequência das chamas. Há evidências de que um segundo buraco negro supermassivo existe naquela galáxia, disse o coautor Dr. J. Kochanek, astrônomo da Ohio State University. A galáxia que hospeda este objeto é algo como um desastre de trem que consiste em 2 galáxias em processo de fusão em uma. O segundo cenário que os cientistas consideraram foi uma estrela passando em uma órbita inclinada através do disco de um buraco negro. Nesse caso, eles esperariam ver erupções de formato assimétrico causadas quando a estrela perturba o disco 2 vezes, em cada lado do buraco negro. Mas todas as chamas desta galáxia têm a mesma forma. O terceiro cenário, e aquele que a equipe acredita ser mais provável, é um evento de interrupção parcial da maré. Nesse caso, um dos buracos negros supermassivos da galáxia, com cerca de 78 milhões de vezes a massa do Sol, interrompe parcialmente uma estrela gigante em órbita. A órbita da estrela não é circular e, cada vez que passa mais perto do buraco negro, ela se projeta para fora, perdendo massa, mas não se separando completamente. Cada encontro remove uma quantidade de gás igual a cerca de 3 vezes a massa de Júpiter. Não sabemos por quanto tempo as chamas persistirão, disseram os autores. A estrela não pode perder massa para sempre e, embora possamos estimar a quantidade de massa que ela perde durante cada órbita, eles não sabem quanto tinha antes do início das interrupções.